Depois dos debates sobre Copa do Mundo e futebol internacional, hoje é dia de falarmos um pouco sobre os nossos clubes, Sport, Náutico e Santa Cruz. Hoje eu trouxe aqui Gustavo Lucchesi e William Tavares, e eu, Jason Macedo, subeditor de esporte. Vamos começar falando um pouco aqui sobre o esporte. Lucchesi, que acompanhou a derrota para o Fluminense ontem, no último domingo, na Ilha do Retiro, por 2-1. Lucchesi, chegou o choque de realidade no esporte. Essa vai ser a briga do esporte contra os grandes, penar para vencer em casa, enfim. Como é que você avalia essa... Talvez, Jason, talvez. De choque de realidade talvez seja muito forte você falar, porque dá a impressão que o esporte vai lutar lá embaixo. Não acho. Nem acho que ele... nunca achei que ele ia lutar lá em cima, nem acho que ele vai lutar lá embaixo. Trazer essa coisa o Claudinei até falou pós-jogo, de que o rebaixamento está chegando, que é um fantasma, é atrair demais. Eu acredito que o esporte vai ficar ali no meio da tabela, entre 10º, 12º, 13º, nem 8, nem 80. Mas jogou muito mal contra o Ceará, na volta da Copa, né? No Presidente Vargas, e jogou muito mal contra o Fluminense. E isso dá um susto, dá um certo susto, mas sobre classificação, rebaixamento, acho muito prematuro falar. Mas o que aconteceu com o esporte, na tua avaliação, que após a Copa do Mundo, antes da Copa do Mundo, o time estava com a pegada, estava no ritmo forte, difícil de ganhar para o esporte, tanto fora quanto dentro de casa. E nos dois jogos pós-Copa, simplesmente o time pregou em campo. O que na tua avaliação? Foi saída de Anselmo? O salário tem afetado? O que mais tem pesado para você nessa... Não, salário não acho não. Salário você quando olha... É simplificar demais uma situação mais complexa. Salário, o Sport está devendo desde o começo do ano e chegou a ser sétimo colocado, sexto colocado, com salário atrasado também. Saída de Anselmo, para mim, 50%. O pessoal da frente, sistema ofensivo, Rogério, Marlone, Michel Bastos e Rafael Marques, dos outros 50%. Dos outros 50% não, bota 40% aí. 10% bota na saída do Hernando, na lesão do Hernando e na suspensão do Ronaldo Alves. Se esses dois, a zaga do Sport, o elenco do Sport é muito enxuto, isso atrapalha muito e fica muito limitado. Por isso, bota um pouquinho dessas três coisas aí. Anselmo, pessoal da frente, a queda do pessoal da frente e a saída do Hernando, Ronaldo Alves, que estava suspenso. A ausência de um dos dois sempre, para mim, compromete demais. Entendi. O Sport que fará 2 jogos fora de casa, né? Isso, contra o Vitória e contra o Flamengo. Como é que você projeta esses 2 próximos jogos? Para fisgar o ponto contra o Vitória ou ganhar do Vitória e tentar arranjar alguma coisa contra o Flamengo? Como é que você projeta? São 2 jogos complicados, Jason. O Vitória vem de uma goleada para o Bahia, sofrendo no Clássico Baiano, no Bavi, e vai querer descontar em alguém. O Sport vai ser um alvo que o Vitória vai tentar sair dessa crise. São 2 jogos difíceis. O Flamengo líder, então é difícil você projetar planos. Porém, quando o Sport pegou o Palmeiras, pegou o Atlético Mineiro, aquela sequência de 4 jogos, Cruzeiro ele perdeu e Corinthians ele empatou, ganhou de Palmeiras e Atlético Mineiro. Então, vamos de degrau em degrau. E são jogos difíceis, mas acho que o Sport dá para beliscar uma vitória. Então agora vamos falar um pouco sobre o Náutico. O Náutico que venceu a Juazeirense por 1-0, gol de Ortigosa, né, William? O William acompanhou o jogo na Arena de Pernambuco. Como é que você analisa, projeta esses próximos 3 jogos no Náutico, né, no final da Série C? É hora já de analisar, de escolher adversário no outro grupo. O Náutico já está com a situação encaminhada, né, na Série C. Como é que você avalia isso? O conforto do Náutico não pode ser confundido com aquele clima de oba-oba e já pensar no grupo B, né? Porque por mais que o time esteja muito bem, segundo colocado com 26 pontos, não está matematicamente classificado. Então acho que o foco do Náutico agora teria que ser garantir essa classificação, que está muito próxima. Tem esse jogo agora contra o Globo, sexta-feira, que o Náutico precisa apenas de um empate e uma combinação de resultados. Faltando 3 rodadas, você tá com medo do Náutico? Não, você não precisa de um ponto. Não é muito medo, mas sabe que, por exemplo, a Série C, se pega o Náutico agora, quem diria que a gente chegaria aqui, faltando 3 rodadas, e falaria que o Náutico está próximo de conseguir uma classificação. Não, já foi. Não pegando do início, mas aquele time que nas primeiras 6 rodadas só tinha uma vitória, com o Roberto Fernandes. Eu dizia que ia lutar contra o rebaixamento. Pois é, muitos não pensavam que teria esse arranque, né? Então, por exemplo, o Náutico agora precisa de um empate contra o Globo e uma combinação, uma vitória do Atlético contra o Botafogo. Combinação simples. Mas claro que se o Náutico perder esse jogo, ainda vai ter outras possibilidades, tem mais 2 jogos, então é um conforto, lógico, que traz uma tranquilidade maior para um clube que viveu um início muito complicado de temporada, mas não pode ser confundido com o oba-oba, até porque o próprio Márcio Goiano falou isso,
Ele disse que, por mais que o clube esteja numa sequência muito boa de resultados, ele sabe também que foi esse trabalho com os pés no chão, né, que levou o Náutico para essa arrancada. Então, a gente sabe que tem Cuiabá, Operário, Botafogo e Bragantino, esses 4 no grupo B, que o grupo B acho que até é bem diferente do grupo A. No grupo A, você tem acho que até o 6º ou 7º colocado com chance de classificação. Já o grupo B já está praticamente definido. Né? Acho que umas 2, 3 rodadas já está praticamente definido. Mas acho que o Náutico tem que pensar primeiro nessa classificação, que está muito próximo realmente, e depois, matematicamente classificado, mais tranquilo, aí já começa a analisar. Até o próprio Márcio Gano falou que ele se preocupa muito com os clubes de São Paulo. Ele até citou, ele não disse diretamente, né? Ele falou indiretamente que fatores externos de clubes de São Paulo preocupam ele. Não sei se arbitragem, de repente, ele acha que pode ter uma pressão já maior. Levantando um pouco de pressão para o mata-mata, né? Uma indireta, assim, né? Só tô de leve. Um possível encontro com Possível o mata-mata. isso. Lucas, e o que você avalia? O Náutico, que ele mesmo falou aqui, o início do Náutico foi um pouco conturbado. Algumas pessoas já chegam preocupadas com o rebaixamento, com o rebaixamento. Qual foi o ponto de partida que você descreve? Foi a chegada de Márcio Goiano, especificamente, ou teve algum outro ponto que você avalia aqui? Não, eu gostaria muito de falar de Série C, mas não falo. Não, brincadeira, corta isso. Não, o Márcio é uma mudança que na hora, dizia, o Náutico deu um tiro no pé. Roberto, pra mim, era a cara do Náutico, ele tinha o Náutico, mas eu achava que o Roberto tinha perdido um pouco o fio da meada, o grupo mesmo. E achava que tinha que sair de fato. Mas o Márcio, eu não botava fé nenhuma. Quando o William falou aí sobre a classificação do Náutico, eu dizia que o Náutico ia lutar para não cair. Essa arrancada toda do Náutico aí, merecidamente, o Náutico chega com força total. Para mim, o Náutico já foi. O que ele tem que escolher agora, lutar agora, para classificar entre os dois primeiros, para decidir em casa o mata-mata. Fora isso, pra mim já foi. O William tá com medo aí, não sei porquê. Você escolheria adversário ou não? Escolheria. A viagem... Poupava? Seria a hora de poupar alguns jogadores? Não, ou ainda primeiro garantir? Vai no ritmo, a Série C vai até setembro, né, William? Acho que final de setembro. Mais ou menos. Mas sabe que o Márcio, ele pensa muito em poupar jogadores nos últimos 2 jogos. Ele queria conseguir a classificação antecipada, queria jogadores pendurados. Ele falou, não quero perder um jogador, por exemplo, no primeiro jogo do mata-mata. Então eu poupo esse jogador para contar com força máxima nos 2 jogos. Então ele tem essa... descanso eu não pouparia, porque a Série C são 18 jogos na primeira etapa. E depois o mata-mata. Resumidamente, você tem 20 jogos aí para conquistar esse objetivo. A Série A e B não, 38 rodadas, 18 jogos a mais. Então não pouparia não, mas pensando nessa coisa de suspense, lesão e tal, pouparia um ou outro. Mas para mim eu escolheria adversário sim. Pegar, quem são? Bragantino, Botafogo. Isso, o Operário é o líder, né? O Operário é o líder da Série C. Eu tô até aqui com a tabela para te dizer. Deu uma filadinha aí. Tem que dar uma filadinha. O Bragantino, por exemplo. O Operário é o primeiro, com 33. Botafogo com 30. Segundo. Cuiabá em terceiro, com 29. Esses 3 já classificados para o mata-mata. E vinha o quarto, Bragantino, a única vaga em aberto. Vocês são um detalhe. O Cuiabá é o terceiro. Aí tem o quinto, Volta Redonda, quinta com 19. Isso a 6 pontos do quarto. Né? O Cuiabá é o terceiro com... O Cuiabá é o terceiro com 29 pontos. O líder do grupo A não tem nem 28. Exato. Tem 27 para o Atlético. Exato. Esse grupo B ele disparou muito. O A está muito mais equilibrado, né? Mas eu escolheria assim, Bragantino é um time que ainda tem muita força política. Exato. Sempre teve nos anos 80 e 90. É o time com mais tradição, né? Se for avaliar no grupo B, é o time com mais tradição. Já disputou. Cuiabá nem tanto, mas também é uma viagem um pouco mais complicada. Eu escolheria, eu daria uma pensada. Essa coisa de não escolher é coisa para amador. Essa questão da viagem é interessante também, né? Porque você pegar um Cuiabá para enfrentar ir lá para o Mato Grosso, uma viagem muito desgastante, pode pesar também um pouco na hora da recuperação. E nesse grupo tem o Luverdense, que é do Lucas do Rio Verde também, que não conseguiu se aproximar tanto do G4, então poderia ter uma viagem ainda muito mais desgastante, né? E o Santa, meus amigos? Santa foi a João Pessoa e acabou voltando de lá com uma derrota por 2-0 para o Botafogo. Não, para Marcos Aurélio. Para Marcos Aurélio. Marcos Aurélio 2, Santa Cruz 0. Marcos Aurélio, que diga-se passagem, bem inchado, mas com muita qualidade. É impressionante, né, Lucas? O cara que sabe jogar bola, não... Ele devia ser o kicker no futebol americano. Ele entra só para bater, porque com a bola rolando mesmo, às vezes ele até atrapalha. A lentidão dele e tal. É um enfiado ou outro, mas para acompanhar o ritmo dos outros, do Clayton, enfim, dos outros caras do Botafogo, ele até atrapalha. Mas com a bola no pé... Agora, que o Machovski falou, eu falei. É isso. Eu gosto de defender gordo. A classe é unida. Mas o Machovski falhou. Ele vai. No primeiro lance que a gente estava falando, você acha que ele falhou? Eu não acho que foi culpa dele. A bola desvia no William, eu acho.
no William Maranhão, mas no segundo a bola... Primeiro que ele comete o erro, ele bota só um na barreira. Ou você não bota ninguém, você bota a barreira completa. Ou você dá a referência do batedor. O batedor vai bater mais próximo do cara, saindo ou mais próximo do cara, ela vindo pra cá. E aí ele dá toda a referência, vai atrasado na bola, por mais bata na trave e entra. Pra mim falha, mas o Santa muito mal. Roberto foi pra tentar o empate, acabou provando o próprio veneno. Da retranca dele não funcionou. E o Thiago, que na mesma partida teve a oportunidade de se tornar o herói, sei lá, com um possível empate ou uma possível virada, defendeu o pênalti, mas, por infelicidade, eu também concordo que ele falhou nos dois gols do Concorda não, você concorda com o do segundo, o primeiro está dizendo não, sozinho. Eu também acho que ele foi a reação dele, a gente Me tem defenda, falado, John. É porque você vê o a gente lance, tem falado você da vê o reação replay lenta de Thiago Machovski. Você vê o replay do segundo gol, você percebe que a bola vem chegando, ele tem um poder de reação muito devagar, né? A impressão que dá é como se ele tivesse um poder de reação mais rápido, se ele percebesse já a curva da bola, ele poderia pegar até o chute, né? Mas até, você falar uma falha de um chute daquele de Marcos Aurélio também é complicado, né? Exato. O próprio Roberto falou depois da entrevista que é muito difícil você ter sorte contra o Botafogo num dia que o Marcos Aurélio está inspirado. Ele, em 2 cobranças de falta, acabou com o jogo. Você vê que na Série C é um pouco de qualidade, não precisa de muita qualidade, é um pouco de qualidade para fazer a diferença. Como você falou aqui, que o ritmo de Marcos Aurélio é outro. Hoje, a gente comparar com o que ele era, por exemplo, aqui no Sport, enfim, totalmente no diferente. auge dele mesmo, e fez a diferença. É mais ou menos o que o Paraíba nem Exato. sei se está jogando hoje, mas o que há um 13. ano estava, já está no 13, acho. É a mesma coisa do Paraíba. Com a bola rolando ele até atrapalha, mas com a bola parada ele ainda é cracaço de bola. E o Santa poderia ter esse cara, né? Que é Carlos Paraíba, né? Que é um jogador que tem uma qualidade também Exato. diferenciada. Até o Roberto tá tentando encontrar um jeito de encaixar o Carlinhos com o Arthur. Ele foi meio reticente. Na coletiva eu senti ele meio... A gente tem que treinar muito com esses dois, mas de cara não botaria. Eu acho que ele não vai botar, não. Difícil, porque ele queria que os dois atuassem de um modo mais parecido. E você tem que ter um volante mais de contenção. Ele não pode estar os dois para marcar, porque que perde a força do combate, do desarme. E ele tem razão. Arthur não marca muita coisa e Paraíba, por mais que diga que é segundo volante, também não é o pegador de fato. Tem que ter um cara, um Anselmo, né, que a gente usa como referência essa temporada. Exato. Tem que ter um Anselmo para Arthur e Carlinhos, que tem muita qualidade de chute e passe e armação, atuar. Mas os dois juntos, só os dois de volante, um tiro no pé. E não tem nada perdido para o Santa Cruz, não. O termômetro, as redes sociais, você vai ver alguns torcedores já jogando a toalha. Ganha as duas em casa, né? São Exato. 3 jogos fora. 21 pontos, empatado com o quarto colocado, que é justamente o Botafogo. Né? E com o terceiro também. Por causa de um gol. Exato, por causa de um gol. Ou seja, são 3 jogos, né? Agora, a projeção. você pega um pouco diferente do Santa e do Náutico. O Santa, a gente fala do Santa de acesso desde o começo. Ele está sempre naquele bolo perto do G4, né? Mas o Santa, por exemplo, não teve o que o Náutico teve agora, que foi a sequência grande de vitórias. Acelerada final. Se eu não me engano, acho que no máximo foram 2 vitórias consecutivas. Então, um time que não conseguiu pelo menos vencer 3 partidas, mas que ficou ali naquele bolo, você vê que faz falta. Né? O próprio desempenho do Santa em casa também, se não me engano, são 3 vitórias em 7 jogos. Um time que já foi muito conhecido por ser muito forte como mandante, não está conseguindo fazer isso na Série C. Então, numa competição assim é muito mais complicado. Bom, finalizamos aqui o debate dos nossos 3 clubes. Quero que você aí dê sugestões, compartilhe, opine se gostou ou não do Luquezzi gordo aqui, ó, com esse corpo esbelto. O William aqui, um gentleman. É isso. Até a próxima semana. Obrigado. E saudade da Copa. Saudade da Copa.